voltando aqui pro tema central, né? Depressão é falta de Deus, gente? Aí... Já deu para entender que não, né? Já deu para entender que não, né? Já deu para entender. E a rede de apoio. Pois é, quando a gente fala da questão terapêutica. Esse tema, né? A rede de apoio que seria o quê? O pessoal que tá ali, Isso. que convive com aquela pessoa, né? Familiares, amigos. A gente acaba entrando naquela questão da crença, né? Que a gente estava falando agora há pouco. E quando a gente fala das questões relacionadas à fé, isso atravessa a crença. Então, por exemplo, você pode ter uma rede de apoio no que diz respeito à nossa temática, né? Da depressão enquanto falta de Deus. Que te ajuda a compreender as questões mais amplas e perceber que, pô, não é tão simples assim, tem muitas questões aqui que eu preciso considerar. E se eu disser isso, na verdade, eu vou estar incorrendo, na verdade, num fator que vai me levar à contradição. Ou você pode ter uma rede de apoio que acabe reforçando o fato de que é falta de Deus, de que você precisa, enfim, fazer atividades religiosas para conseguir se livrar disso. E isso leva a pessoa, se a pessoa de fato ela tem depressão, que isso é um ponto importante. Se de fato ela está acometida por depressão, se essa é a rede de apoio que ela tem, infelizmente, há uma grande possibilidade de ela entrar num estado de sofrimento maior. Maior ainda, né? Por quê? E eu acabo recebendo muitos pacientes nessa dúvida que a gente está se referindo aqui no podcast hoje. E por que leva a um sofrimento maior? Porque essa pessoa, muitas vezes, tem um vínculo com aquela fé, já tem um tempo naquela realidade ali da vida dela, e tem um apreço por aquele lugar e por aquele ambiente religioso. E quando ela começa a perceber que a maneira dela ser ligada àquela fé, a maneira dela praticar aquela fé não é suficiente, ela entra em um segundo sofrimento. Poxa, pois então eu não tenho fé. Teve uma paciente que ela disse da seguinte forma para mim. Desculpa. Isso me faz sofrer muito, porque quando eu me deparo com esse fato, eu tenho depressão porque eu não tenho Deus, significa ela já tinha muito tempo na prática religiosa dela. E ela disse para mim assim, significa então, Jardel, que eu estou vivendo há 30 anos numa mentira. Porque, poxa, se depois de 30 anos na fé dela... Ela se questiona, né? Porque ela chegou acreditando nisso. Então, isso fazia ela sofrer demais. Porque se eu acreditar que eu estou com depressão e que se eu acredito que depressão é falta de Deus, então eu nunca tive Deus. Então, esses meus 30 anos de prática religiosa foram uma grande mentira. Então, eu sou uma farsa. Nossa. Compreende? Como isso pode levar o indivíduo a um sofrimento maior? Maior, com certeza. Porque então eu sou uma farsa. Então eu sou uma farsa. Entende? Porque aí ela no momento que ela ou ele acredita nisso, pronto. E aí esse sofrimento... Então, assim, essa rede de apoio... aumenta, né? Essa rede de apoio pode não ser tanto apoio assim. Sim. Porque se você tem uma rede de apoio que te leva a um equívoco... Sim. Então é um caminho que está sendo organizado para você sofrer mais. Ou seja, a rede de apoio pode atrapalhar, né? Isso, a rede de apoio não se torna apoio assim, né? Não é tão apoio assim. E o pior é quando a rede de apoio não apoia, né? Não apoia de jeito nenhum. Pois é. Além de dizer que não é que depressão é falta de Deus, ainda fica dizendo: levanta, vai viver tua vida, para disso, e não sei o quê. Não consegue compreender, não consegue ter a empatia. E eu digo, não é só para quem está ali na rede de apoio de um depressivo, mas de um ansioso. Sim. Ou de qualquer outro tipo de transtorno, né? Porque é muito fácil você julgar de fora. E a rede de apoio, né, Jardel, precisa ter muita empatia. Muita empatia. Para se colocar no lugar daquela pessoa. E entendimento. Né? Ela não precisa ser um especialista, ela precisa fazer uma graduação, uma pós-graduação, mas ela precisa entender. Então, tanto quando eu estou fazendo o processo terapêutico com o paciente, que a rede de apoio que é citado, que o paciente deixa bem sinalizado, que a rede de apoio, na verdade, não apoia tanto, e é um fator muito complicador, essa rede de apoio ela entra na terapia. Né? Obviamente, quando o paciente permite. Sim. Então, conversa com a mãe, conversa com a irmã, conversa com as pessoas que são mais próximas. Então, tem um momento com essas pessoas para um processo de psicoeducação. Sim. Que não basta só você dizer assim, mamãe, papai, irmã, se sensibilize pela situação da sua filha, da sua irmã.
não é só isso. É importante essa pessoa ter um mínimo de compreensão de elementos como esse que a gente está falando aqui agora. Sim. Entende? De fatores que levam esse indivíduo a esse adoecimento. Entender minimamente, porque é um fato, né? Obviamente que com o avanço da tecnologia, né, alguns fatores aí que aconteceram mundialmente acabaram levando as pessoas a ter um contato maior com essa questão da saúde mental. Mas é fato de que no nosso país esse fator, essa área de saúde mental ainda é existe muito desconhecimento. Sim. As pessoas não Existe entendem falta de bem. conhecimento, existe preconceito. Equívocos. Entendeu? Né? Muita gente acha que psicólogo é coisa de coisa doido. De doido. Até hoje Psiquiatra é coisa de doido. Isso. Né? Tomar remédio? Tomar remédio? Nossa. Engraçado. Toma remédio para febre, não toma remédio para outro fator. Porque tem muito aquela questão lá de trás, histórica, dos hospícios, manicômios, né? E tal, certo. Então, de fato, você tem esse histórico que acaba não ajudando tanto, mas não, o extremo não é a solução. Sim. A gente precisa ter um equilíbrio aqui e entender que a ciência avançou muito, né? Os processos de intervenção avançaram muito. E tem um ponto muito importante a ser colocado. Você tem a técnica, né, que o psicólogo vai utilizar, a abordagem que o psicólogo vai trabalhar com o paciente. Você tem a intervenção medicamentosa junto com o psiquiatra. Mas existe um fator comum que precisa acontecer, tanto por meio do psiquiatra como do psicólogo, que é o acolhimento dessa pessoa. Então não adianta o psiquiatra ser um excelente cara que sabe analisar e receitar remédio, ele precisa acolher. O psicólogo, não basta ele ser aquele cara que tem diversas intervenções e uma ampla experiência e um grande saber para trabalhar com aquele psicólogo. Estar baseado em evidências e em estudos científicos não é suficiente. Esse paciente precisa, em qualquer ambiente que ele está, seja com psiquiatra ou com psicólogo, ser acolhido. Sim. Se ele não for acolhido por você, isso vai ser muitas vezes para ele a confirmação do que ele estava pensando. Porque muitas vezes ele chega no consultório e uma das demandas que ele tem é o não acolhimento do seu problema. E se ele chega lá e você está querendo vomitar conhecimento para ele e não acolhê-lo, ele vai dizer... novamente não me acolheram. E muitas vezes o psicólogo como os próprios pacientes dizem, eu já tentei de tudo. E eu estou aqui, essa aqui é meu último tiro. Acontece muito, os pacientes com muita recorrência no primeiro atendimento. Já tentei de tudo, já fiz todos os exames, já fui tudo, nada, estou vindo aqui. E o meu médico já mandou vir faz tempo e eu resisti, estou vindo agora porque vi que é a minha última chance. E se naquele momento você não acolhe, compreende o quanto isso pode, né, deixar a situação mais grave? Sim. Então isso cabe psicólogo, isso cabe psiquiatra e todos os profissionais que de alguma forma acabem se envolvendo no tratamento desse paciente. O acolhimento, né? E isso também cabe essas pessoas que passam por esse dilema religioso, né, de encarar a depressão como a ausência de Deus. Sim. Né? Uma realidade que é uma grande mentira, né? Enfatizando aqui novamente. E que muitas vezes passa pelo desconhecimento das pessoas a respeito de como funciona a depressão ou qualquer outro transtorno psicológico, tá? Nesse sentido. E aí pontuar a importância também de dizer, nem tudo também é depressão, gente. Tá? Nem tudo é depressão, né? Porque você está triste. Se você está triste, pode ser só uma tristeza. Uma situação difícil. Né? E entendendo que a tristeza, a raiva, qualquer emoção que você tenha, elas vão ser emoções presentes na sua vida toda, e elas, por mais aversivas no sentido, por mais que você não goste tanto delas, elas são importantes. Sim. Imagina um indivíduo passar a vida toda sem saber o que é estar triste. A gente tem que sentir, né? Tristeza de vez em quando. Imagina aí, como é que tem empatia? Né? Pelo outro triste, se eu não sei nem o que é isso aí. Não sei nem o que é isso. Verdade. Né? Eu não sinto, obviamente, empatia não é você sentir o que o outro sente, porque isso não é real. Empatia é realmente você se colocar ali no acolhimento daquela pessoa, já que ela está dizendo que está sentindo. Mas é importante você, ela está dizendo que está triste, eu faço ideia. Eu já passei momentos tristes. Né? Não vou dizer que é igual dela, porque eu não sei em que nível está essa tristeza dela, mas eu sei o que é tristeza baseado na minha realidade. Então, fica mais fácil esse processo empático. Um indivíduo que nunca ficou triste, isso vira um grande muro ali, uma grande dificuldade para esse processo de empatia. Então, as emoções
tem uma importância muito grande na nossa vida. E, inclusive, as que a gente acaba fugindo. Tristeza, frustração, né? Frustração é um grande tabu hoje em dia. Quer fugir da dor, né? Quer fugir Exatamente. muito da dor, né? E tu falando aí de empatia, é muito importante a rede de apoio, familiares, Total. pessoas que estão próximas da pessoa, né? Que está passando por algum problema, como depressão, ansiedade, o que for. É muito importante eles levarem a sério e não minimizarem o problema, Isso. né? Porque isso causa, com certeza, uma dor muito forte em quem está passando pelo problema. Porque talvez a pessoa se sinta só. Isso. Nossa, ninguém me compreende. Eu estou falando uma coisa, eles estão achando que é brincadeira, que eu quero aparecer. Que eu quero aparecer. Eu acho que a pessoa acaba se sentindo bem sozinha e sem ter com quem contar, digamos assim. Né? Atendo adolescentes, né? E aí, não atendo crianças, atendo adolescentes e adultos, né? E no atendimento com adolescentes, vez ou outra aparece comentário do tipo, o responsável, a mãe, mas a impressão que dá é que ele quer aparecer quando ele relata uma situação de sofrimento e de incompreensão. Quer chamar a atenção. Quer chamar a atenção. Né? E aí eu digo assim, mas o fato de ele querer chamar a atenção anula que ele não está, anula o fato de que ele está em sofrimento? Ele pode estar querendo aparecer. E aparecer o quê? Ele quer aparecer porque ele quer que você perceba a dor dele. Não significa que ele está inventando a dor para você ver. Isso. De fato, uma coisa não anula a outra. Ele está querendo aparecer e muito possivelmente está doente. Às vezes é só um alerta. O aparecer, entre aspas, né, é um pedido de socorro. Isso. Então, sim. E às vezes o comentário parece que na cabeça do papai, da mamãe ali, do responsável, parece que é meio que se ele está querendo aparecer, isso anula o fato de que ele está com um problema real. Ele está inventando o problema. Não. Né? Muitas vezes ele está com um problema, quer aparecer porque ele quer que você enxergue esse problema que ele está tendo. E o ajude, o acolha. Intervenha de alguma forma. Exatamente. Isso é muito comum em adolescente, não significa que não é adulto. Mas principalmente porque ainda existe uma tutelação, ainda existe ali a necessidade de intervenção de um responsável. E aí o adolescente entende isso, a criança entende isso. Então ela fica naquele lugar de tentar fazer com que quem de fato toma as decisões por mim ainda veja isso aqui. Sim. Enfim, mas isso acontece e esse acolhimento é sensacional. Então, a rede de apoio ela tem um papel muito importante,